Cumprimento vocês que estão chegando agora com a paz do Senhor. Vocês que pararam para me assistir, pararam com esse vídeo. Deus tem uma palavra para o teu coração no dia de hoje. Eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 4, verso 10. Que diz assim: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Somente esse versículo. O que Deus quer falar conosco neste dia? O que reflexão Ele está trazendo para nós? A reflexão é de você ouvir o que Ele está falando. Como? Aí você vai me perguntar como que Deus vai falar comigo? É através da palavra dele. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. Você parar para pensar o poder que tem de você ouvir a palavra de Deus e guardar elas no teu coração. Poder de multiplicar anos de vida aqui na terra. Então, se você quer ter bastante anos de vida, é aceitar as palavras de Deus no teu coração. Porque Deus fala conosco. Porque essas palavras que Ele deixou aqui na Bíblia é algo que fala conosco. É algo que mexe no nosso espírito. Então, se a gente quer prosperar na vida, é guardar as palavras dele. Porque a sabedoria é você exercer a palavra, exercer o que está escrito. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Então, Deus quer falar contigo. Que muitas vezes você finge não escutar o que Deus está falando para você. Você vai na igreja, você volta para casa e Deus fala contigo na igreja e você finge não escutar o que Deus está dizendo para ti. O propósito dele, ele quer cumprir na tua vida. Mas você está fingindo não ouvir. Deus está falando contigo e você tampa os ouvidos. E quando a gente tampa os ouvidos, a gente não ouve as palavras de Deus, a gente sofre as consequências. Consequências da gente querer agir para o nosso próprio entendimento, querer seguir os nossos próprios caminhos e achando que a gente tem inteligência o suficiente para seguir o nosso próprio caminho. Mas se a gente não tem Deus, a gente não tem nada na nossa vida. Porque a gente só é alguma coisa é porque Deus está conosco. Porque se o Espírito Santo se aparta de nós, a gente não é mais nada. O que faz a diferença na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha uma posição, um patamar, a tua posição, teu status é alto. É alto por quê? Porque Deus te colocou lá. Mas se o Espírito dele se apartar de você, você cai. Porque se a gente querer seguir pelos nossos próprios caminhos, a gente não vai muito para frente. A gente só dá um passo.
e não vai mais além. Porque a gente não tem Deus. Deus é a sabedoria. Deus é o caminho, a luz para nós seguir em frente. Se nós não tiver Deus, a gente volta para trás. A gente cai, a gente tropeça. Então ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos de vida. Então se você quer ter muitos anos de vidas, muitos anos de prosperidade na tua vida, é ouvir o que Deus está falando para ti. Seguir a direção que Ele está te dando. Porque às vezes Deus está te dando uma direção e você olha para aquele caminho, ali é muito difícil, eu não vou suportar. Mas esse é o olhar natural, olhar da carne. Porque o Espírito, Deus está contigo. Claro, você vai passar às vezes por vale, por situações que você às vezes até vai pensar em desistir. Mas se Deus está te dando a direção, não se preocupe, Deus está contigo. E é apenas um momento para você chegar aonde Ele quer que você chegue. Então, no caminho da sabedoria, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Então aceite as palavras de Deus, porque as palavras de Deus, ela é reta, ela é dura. Ela não tem curva, a palavra que Deus nos dá. Ela é reta. Por que muitas pessoas elas não querem ouvir a palavra de Deus? Porque ela é reta, ela é dura. E às vezes mexe lá na ferida dela. Mas a palavra de Deus tem que ser assim. Porque ela é justa. Então ouve as palavras de Deus. Ouve o que Deus está falando contigo. Deus quer transformar a tua vida. Quer fazer você ser uma pessoa melhor. Mas primeiro você tem que ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que Ele está te dizendo. Deixar Ele entrar no teu coração. Que Deus possa te abençoar nesse dia de domingo. Amém e amém.